Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria mais uma semana, né, com pensamentos positivos e junto com eles com a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje. Qual é o tamanho da sua fé? Qual que é a sua relação com Deus? Qual é a intensidade que você sente a presença do nosso Pai Celestial na sua vida? Olha, para nos ajudar a responder ou refletir, né, sobre essas questões tão importantes, eu queria compartilhar com vocês uma história linda de um mercador que estava cruzando o deserto do Saara. Pois é uma lenda que diz que essa história é real, que depois de uma grande tempestade de areia, um mercador que fazia parte, né, de uma grande caravana de mercadores, na hora que vê se aproximar uma tempestade de areia, ele, juntamente com as outras pessoas, né, vão para dentro das suas tendas respectivas para esperar a tempestade de areia passar. E aí, quando a tempestade passa, todos saem das tendas, né, para certificar que estava tudo ok, o perigo já tinha ido embora. Então, um outro homem, uma espécie de líder, né, de toda a caravana, está lá checando para ver se todos estavam bem. Chega perto desse mercador que tinha fama de ser um homem muito temente a Deus, né, com muita fé, e vê que ele está rezando. Então ele olha para aquilo assim, porque não fazia parte do seu hábito. E aí ele fala com esse senhor, fala assim, mas, meu amigo, olha aqui, de verdade, eu não quero ofender a sua fé, mas você tem certeza de que o seu Deus existe? Aí esse amigo que tinha acabado de terminar suas orações, olha para ele com muito carinho e fala assim, com toda certeza. Fala, mas como é que você pode me afirmar com toda certeza que Deus existe? Ah, é simples, pela sua assinatura. Aí o homem não entendeu. Assinatura? Como assim? Falei assim, olha, quando você recebe uma carta de alguém, como que você sabe quem escreveu? Acho que na época não tinha e-mail, né? nem mensagem de WhatsApp. Quando você recebe uma carta de alguém, como é que você sabe quem escreveu? O homem falou, ah, pela letra, pela assinatura, pelo nome, né, que a pessoa escreve afinal. Ele, interessante. Agora, por exemplo, né, depois de uma tempestade, quando você vê ao redor do deserto e você fala, olha, alguns animais passaram por aqui, como você sabe quais foram os animais? Ah, pelas pegadas que eles deixam na areia. Ótimo. Com Deus é a mesma coisa. E aí ele convida o amigo a olhar para o céu. Quando eu vejo essas estrelas lindas que tem lá no céu, esse universo perfeito, quando eu vejo os nossos corpos funcionando em harmonia, a beleza da vida, a criança, a natureza, tudo se encadeando, eu fico vendo que essa assinatura só pode ser de Deus, porque nenhum outro ser seria capaz de fazer algo tão bonito e tão perfeito. Então, o amigo dele, né, o responsável lá pela caravana, que nunca tinha rezado na vida pela primeira vez, se prostra de joelhos e também começa a orar. Gente, cada um tem a sua fé, né? Cada um tem a sua forma de ligar a sua conexão junto ao Pai Celestial. E longe, né, de qualquer pretensão da nossa parte, como sempre, dizer o que é certo ou o que é errado, já que só você tem a condição de entender o alimento que realmente vai trazer paz à sua alma, à sua família, que traz inspiração para o seu dia. Mas uma coisa é certa: se abrir para a presença de Deus na nossa vida significa que nós vamos sentir Deus em nós, entende? Muito mais do que falar de Deus, que é muito fácil, muitas pessoas falam, nós precisamos sentir a presença de Deus. E quando a gente percebe, né, essa assinatura ao qual o homem da história se referia ao nosso redor, com tantas bênçãos, tantas oportunidades em cada encarnação de aprendizagem, de crescimento, quando a gente percebe a beleza divina mesmo nos momentos de dor e de agonia, nos trazendo esperança, nos estendendo a sua mão, nos trazendo a compreensão, não tem como a nossa fé diminuir. Pelo contrário, né? Ela aumenta e aumenta cada vez mais. E quanto mais aumenta a nossa fé, mais aumenta a nossa capacidade da gente lidar com as adversidades com otimismo, sem voltar atrás, né? Com um pensamento elevado e com a certeza de que amanhã sempre será um novo dia. Aliás, nunca se esqueça disso. Esse final de semana, nos tratamentos espirituais em Londres, nós ouvimos muito isso do amigo espiritual. Amanhã sempre será um novo dia. Deus nos deu esse grande remédio, né, que se renova a cada dia que se inicia. A esperança. Não importa quão difícil tenha sido ontem, hoje é um novo dia. Não importa se hoje eu não vou ter um bom dia e vou fazer coisas que eu me arrependa, amanhã eu posso começar de novo. Porque amanhã sempre será um novo dia.
Então, meus amigos, essa assinatura divina, né, que existe no tempo, na renovação, né, que existe na sua presença, trazendo essa esperança de que sejamos seres melhores, muito mais esperançosos mesmo, para viver um futuro melhor, é uma das inúmeras assinaturas do nosso Pai Celestial. Então não deixe a sua fé esmorecer. Não deixe que as decepções da vida, pessoas que cruzam, né, de repente o seu caminho te decepcionam, frustrações que eu sei, coloca a gente mesmo para baixo. Acontece comigo, com tanta gente, mas não deixe essas tentações do mundo impedir que a sua conexão com Deus seja forte. Pelo contrário, muitas vezes, gente, nós nos divorciamos de Deus, mas o Pai Celestial nunca se divorcia de nós. Né? Lembre-se que nos momentos mais difíceis, que de repente você se julgar na solidão, andando sozinho, o Pai Celestial vai estar lá te carregando, como nós falamos na pílula de ontem, né? Domingo, lembrando a linda história de Santo Agostinho. Então, que nessa semana que se inicia, o nosso desejo sincero para vocês, né, de todas as partes do mundo, que carinhosamente recebem, que multiplicam as pílulas do nosso amado Evangelho, é que você estreite a sua relação com Deus e ajude a sua família a fazer o mesmo. A gente percebe muitas pessoas, muitos adultos, né, que têm dificuldade de sentir a Deus porque não foram apresentados devidamente ao Pai pelos seus pais, pelos seus familiares, que por sua vez talvez não tenham tido a mesma oportunidade. Eu acho isso tão estranho, né? Tão estranho você ver adultos, pessoas que se debatem na vida com vícios, com bebidas, drogas de todos os tipos, pessoas que buscam a todo custo enriquecer, mesmo que seja enganando alguém ou cometendo atos ilícitos, né? Pessoas que se perdem nos vícios mesmo, né? De uma vida material desregrada. Não importa onde, na área sexual, em qualquer outra área, não importa, qualquer tipo de desregramento. Tiveram tempo para aprender esse desregramento, porque ninguém nasce desregrado, né? Esse é um processo que se constrói. Ele vai piorando com o passar do tempo enquanto a nossa consciência não desperta. Lembre-se, toda dor tem hora para acabar. E a hora para acabar é na hora do nosso despertamento espiritual. A hora que a gente desperta espiritualmente para quem nós somos, para a nossa origem divina, esse comportamento antigo ele se dissipa, se dilui e um novo homem, uma nova mulher nasce e renasce na mesma vida. A gente experimenta uma morte existencial. Quer dizer o quê? O seu corpo é o mesmo, mas existencialmente a gente consegue renascer como um homem novo, como uma mulher renovada, quando realmente a nossa conexão com Deus se renova. Então não importa o que aconteceu ontem, abandone seus vícios, né? Maus hábitos que nós temos inúmeros, procurando mamon, né, na fala do Cristo e negando a presença de Deus na nossa vida, que manda tantas assinaturas, meus amigos, mas tantas assinaturas, né, de que está do nosso lado, nos cuidando, né, nos amparando, nos iluminando. Então, que essa semana seja de renovação, que essa semana seja de alegria para sua alma, que essa semana seja de proteção para sua caminhada, tá bom? Luz e paz a todos vocês, só lembrando, né, todos os dias, às 13h30, 1h30 da tarde, lá no programa, né, do meu querido Eduardo Costa, no Balanço Geral na Rádio Itatiaia, nós temos lá a nossa Pílula do Nosso Amado Evangelho, primeiro programa de rádio com repercussão mundial, já que a Itatiaia é a maior rádio de Minas, uma das maiores do Brasil, a reproduzir diariamente a pílula do nosso amado Evangelho. Pílulas inéditas, a propósito, né? Bastante inéditas e bem especiais. Então fiquem com Deus, luz e paz aí ao seu coração, e você já sabe, né? Muito obrigado por compartilhar nossa pílula e até breve, até muito, muito breve, com o seu coração repleto da luz divina.